Queridos irmãos, queridas irmãs, é com o espírito cheio de alegria que inicio mais este vídeo, certo de que o Espírito Santo, que cuida de nós com todo amor e com todo entusiasmo, irá inspirar aqui as palavras certas, palavras essas que serão muito bem direcionadas em cada coração de cada pessoa que assistir a esse vídeo. É bem verdade que o instante em que eu estou aqui gravando não é exatamente o mesmo instante que você que está assistindo esse vídeo, está participando desse momento de reflexão. Contudo, me enche de admiração o fato de saber que o mesmo Espírito que aqui está preenchendo o meu coração e a minha mente com as palavras e as reflexões segundo a vontade de Deus, é o mesmo Espírito que sabe exatamente o momento que você que está assistindo vai assistir e sabe exatamente quais são as palavras que você precisa ouvir. Essa é a minha fé e eu espero que também seja a sua. Deus quer nos falar nesse instante. E esse mesmo Deus é um Deus que de todos cuida com muito amor. No entanto, é um Deus que nos concedeu a liberdade, como filhos e filhas seus, de tomarmos as nossas próprias decisões, sem, evidentemente, nos deixar isolados ou nos deixar a sós. Não, Ele sempre está conosco e faz de tudo para que nós sempre tomemos as decisões mais acertadas possíveis. No entanto, compete a cada um de nós assumir, o compromisso verdadeiro e concreto com o projeto de Deus. E nós vamos ver hoje na continuação do capítulo 10 que não é fácil assumir esse compromisso segundo os critérios de Deus. É fácil achar que é cristão e viver uma vida dúbia, ou às vezes até com mais de duas personalidades distintas. No entanto, não são essas as pessoas que agradam a Deus. É por isso que nós, sempre sedentos de aprender, vamos beber na fonte, da água dessa fonte. Vamos beber da água dessa fonte, vamos permitir que o Espírito Santo ele nos envolva com seus laços e que nos preencha com tudo que for necessário. Vamos invocar o Espírito e eu quero pedir e aconselho que você também peça, você que nos assiste, coloque uma intenção nesse instante, uma intenção que pode estar relacionada à sua vida ou à vida de alguém a quem você quer bem, ou de repente até alguém que te persegue, alguém que te fez mal, Combate o mal com o bem. Combate o mal com o bem. Eu quero colocar aqui todos os enfermos, os enfermos que estão acometidos pelo vírus do coronavírus, mas também todos os demais que estão enfrentando momentos de dificuldades. Quero colocar ainda as pessoas que estão famintas. Quero colocar as pessoas que não têm roupas suficientes ou necessárias para enfrentar o frio, ou às vezes nas regiões que nem é frio, mas para esconder a sua nudez. Quero colocar ainda os encarcerados, as pessoas que não têm mais a liberdade de ir e vir, porque fizeram escolhas equivocadas e nesse momento encontram-se na prisão. É bem verdade que a nossa justiça da terra às vezes comete os seus equívocos. Então não é difícil imaginar que tem pessoas que estão presas, mas deveriam estar livres. E tem pessoas que estão livres e deveriam estar presas. Então quero colocar também o juízo que é executado aqui na terra, diante do nosso Deus, para que Ele ilumine a mente dos tomadores de decisões, para que essas pessoas se voltem ao Evangelho e não adentrem nos caminhos da corrupção. Então, em nome de tudo isso que aqui eu peço, e do que você aí pediu também, vamos invocar o Santo Espírito dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre os versos 1 a 11, 1 a 15, versos 1 a 15, do capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Nós observamos que Jesus chamou os seus 12 discípulos, listamos o nome de cada um deles, e ele os enviou em missão. Mas antes disso, ele deu algumas orientações. E essas orientações são fundamentais não só para os 12, não só para Pedro, não só para André, não só para Tiago, nem tampouco só para João e todos os demais que fazem parte do grupo dos 12. Mas essas orientações também são importantes para cada um de nós, que temos a graça e a felicidade de fazermos parte do povo de Deus e termos também um compromisso nesse reino que é maravilhoso e que já está no meio de nós. Então, o Bruno, que aqui está transmitindo essa mensagem, mas a pessoa que também a escuta, cada um de nós temos um compromisso. E se o nosso mundo está da forma que está, é porque muitas pessoas ou não assumiram o compromisso, ou estão desempenhando as suas funções religiosas, as suas práticas religiosas, esquecendo de observar os direcionamentos, os conselhos ou as diretrizes que o nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca. E quando isso acontece, é evidente que nós incorremos em erro. E é por isso que às vezes os movimentos da igreja, ao invés de se somarem, começam a se dividirem, começam a subtrair esforços. E as pessoas às vezes, ao invés de permitir que Cristo seja o protagonista, querem elas mesmas ser protagonistas dos seus movimentos ou das pastorais que fazem parte. Quando isso acontece, é evidente que a igreja perde força. Não que o Espírito perca força, mas perde espaço nos nossos corações, nas nossas mentes. E quando isso acontece, toda a comunidade perde. Não é só uma pessoa, nem só duas. O reino de Deus é assim. Quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Então vamos observar com muito cuidado o que aqui está sendo dito, tá bom? Então na sequência, Jesus vai nos advertir que as adversidades que existem no mundo, elas sempre acontecerão até a volta dele. É ingenuidade demais nós pensarmos que todas as pessoas elas vão assumir um compromisso verdadeiro e real com o plano de Deus. Não vão. As igrejas estão sempre cheias. E por que a nossa sociedade é uma sociedade que ainda tem tanta violência, tanta desigualdade social, tanto adultério, tanto roubo, uma sociedade que tem tanta mentira, tanto fingimento, tanto egoísmo, tanta inveja, tanta ambição, tanta ganância? Por que essas coisas acontecem? Seguramente porque as pessoas ainda não entenderam qual é a mensagem real do Evangelho, ou se a entenderam, não se preparam de forma suficiente, não permitiram ainda que o Espírito realmente seja o condutor das suas ações. Não é que nós não tenhamos inclinação para o pecado, não. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o primeiro pecado, ou seja, o pecado capital, é um pecado que ele feriu a natureza humana e a deixou lesada. E essa lesão da natureza que também está em nós hoje é uma lesão que nos inclina, de certa forma, a sair do centro da vontade de Deus. E nós precisamos, como uma doença crônica, lidar com ela a vida inteira. Quem é hipertenso, por exemplo, não vai deixar de ser. Não vai deixar de ser. Mas se respeitar, se tiver uma vida disciplinada, se não se alimentar com a comida mais chegada ao sal, se for preciso utilizar a medicação de forma apropriada, vai viver aí muitos e muitos anos e não vai ter problemas com isso. O mesmo vale para o diabético, não vai ter amputação de nada, não vai ficar cego. Se respeitar, se for disciplinado, irá ter uma vida razoavelmente boa ou até muito boa. Agora, se não respeitar, infelizmente vai sofrer e sofrer muito e vai morrer antes do tempo previsto.
A mesma coisa é a nossa, né, espiritualidade. Foi lesada pelo primeiro pecado. Todos nós sofremos, padecemos por essa enfermidade espiritual crônica que o primeiro pecado causou. No entanto, se nós entendermos que o primeiro passo para você se tratar é assumir que precisa de tratamento. Se nós assumirmos que necessitamos desse Espírito Santo, que somente a nossa força, que somente as nossas motivações, que somente os nossos esforços não são suficientes, então nós vamos ter longa vida e vamos gozar de muita alegria enquanto Deus assim nos permitir, tá? Então ele vai dizer o seguinte, né, aos 12, e serve para nós. Verso 16 em diante. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o que é que acontece com a ovelha? A pobrezinha da ovelha no meio do lobo é devorada. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Só esse verso, ou esses versos 16 e 17, eles já são suficientes para quebrar uma série de doutrinação que estão fazendo por aí afora. Teoria da prosperidade, enfim, né, a questão de que as pessoas dizem Deus te fez para ser feliz, para ter vida em abundância. Isso é verdade. Mas nós temos uma sociedade altamente ferida pelas várias distorções ao longo de sua história. E Jesus alertava aos 12 que essa sociedade não aceita os seus ensinamentos. Faz uma experiência. Tenta ser justo. Tenta ser uma pessoa de bem segundo os critérios de Cristo para ver se você não vai começar a encontrar até começa dentro de casa. As primeiras dificuldades e desafios, a gente conhece essa história, não preciso detalhar aqui. Então só esses 2 primeiros versos que eu li já são suficientes para fazer muita gente dizer, opa, não é exatamente o tipo de reino que eu procurava, ou não é exatamente o tipo de caminho que eu pretendo seguir. Para estar apanhando na vida? Para estar sofrendo açoites? Não. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Isso é muito bonito. Quando a pessoa se abre verdadeiramente ao agir do Espírito Santo, já não é mais ele, mas é o próprio Deus que por ele age. É o próprio Deus que por ele realiza o seu projeto. Então, dentro do plano de Deus, só com esses versos, já nos permite dizer o seguinte: existe uma missão, e essa missão, ela não é uma missão que está centrada em nós. Às vezes nós pensamos assim: o plano de Deus tem que funcionar e eu sou o centro. Então eu tenho que viver bem, feliz, ter prosperidade, alcance, riquezas. Quer dizer que Deus não queira que nós não vivamos bem. Mas quer dizer que existe um mundo que está altamente adoecido pela sua história, pelas distorções, pelas opressões, pelas exclusões, tá? Pelas omissões e por uma série de coisas, e que todo aquele que em nome de Cristo entrar, né, como soldado valente e fiel, além de enfrentar essas distorções, ainda tem um reino espiritual que o persegue, ou que os persegue, ou que nos perseguem se a gente assumir esse compromisso. Então é uma luta que precisa de muito preparo. É ilusão achar que é uma coisa fácil. É ilusão achar que você vai viver o seu matrimônio, o seu batismo, sua crisma, enfim, vai viver os seus sacramentos da maneira mais tranquila possível. Todos aqueles que buscam viver verdadeiramente são perseguidos. E Jesus disse que felizes são esses. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versos finais do capítulo. Felizes serão vós quando forem perseguidos e contra vós disserem todo tipo de mentira, de calúnia, de injúrias. Fiquem felizes. Foi isso mesmo que fizeram com os que vieram antes de vocês. E é isso mesmo que vão fazer. E ele vai dizer mais à frente aqui que
as famílias, os membros ficarão uns contra os outros, não tem jeito. Porque a fé é individual. Os valores da fé são transmitidos. E os pais devem ser os primeiros a evangelizar os seus filhos, a transmitir os valores que acreditam. Devem ser os pais. Mas isso não é, de forma alguma, uma condição para que os filhos venham a ter a mesma fé. É um bom começo, é uma premissa importante, mas não é determinante por si só. Quantas e quantas famílias nós não conhecemos que os pais nem vão na igreja, mas os filhos assumem compromisso? Ou do contrário, quantas e quantas famílias nós não conhecemos que os pais vão, fazem de tudo, mas os filhos não assumem nenhum compromisso? Então cada um de nós somos únicos no mundo inteiro, em todas as épocas. E é por isso que Deus não para um minuto sequer de criar. Mas a resposta deve ser individual. E é permitido aos filhos discordarem dos pais em alguns momentos e do pai dos filhos. Mas os filhos têm que lembrar, os pais são pais e precisam ser respeitados. Nós podemos até pensar diferente e seguir um caminho dentro do evangelho que nós acreditamos. Mas não podemos desmerecer os nossos pais, sejam eles quem forem. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, que até homicídios haverão dentro da família. Mas ele diz uma coisa aqui que é interessante. O discípulo não é mais importante do que o mestre. Não é. O servidor não é mais importante do que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Belzebu ao pai da família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Ele quis dizer o seguinte aqui: se a ele fizeram o que fizeram, todos aqueles que verdadeiramente viverem o evangelho, não esperem ser tratados com louvores, né? Até porque eu conheço esse caminho. Durante uma fase da nossa vida, nós somos aplaudidos, elogiados, as pessoas fazem comentários dos mais diversos. Mas quando o evangelho começa a estreitar, os mesmos que aplaudiram, em sua maioria, são os que começam a caluniar, são os que começam a falar mal, são os que começam a questionar a mensagem. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com os apóstolos. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. Você vai ver o que é que acontecia. Primeira reunião nas sinagogas, palmas, elogios. A partir das próximas reuniões, apedrejamento, queriam matá-los. Essa é a trajetória, né? Ele vai dizer mais, né? Mas isso não deve nos amedrontar, de forma alguma. Ainda que temos que morrer por conta disso. Lembra o nome dos 12? Eu já vou adiantar lá na frente. Tiago, decepada a cabeça, a espada no pescoço, né? Livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, que é considerado o primeiro mártir, que está lá no livro dos Atos também, teve o privilégio de ver o céu, o Senhor com seus anjos, enfim. Morreu da forma que morreu. Uns foram mortos. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Outros, arrastados pela cidade. Outros, queimados vivos. E as mortes foram das mais cruéis. Mas Jesus dizia a ele, olha, Jesus nunca escondeu que isso iria acontecer. E você pode pensar assim, mas isso foi com eles, não foi... Estou dizendo que você vai morrer assim. Pelo contrário. Pode ser que você não precise passar por isso, mas dificuldades vai ter. E se as dificuldades te fizer parar, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Hoje em dia, eu deixo aqui a minha crítica. Está se abrindo igreja de esquina em esquina. Qual a necessidade? As que já tem não são suficientes? Isso é até antilitúrgico, porque o Evangelho diz, um reino que se divide, ele tende a perecer. Então, se o cristianismo se divide demais, ele começa a enfraquecer. Por quê? Porque as pessoas que estão fora percebem de forma muito explícita todas as fragilidades das diversas religiões, todas cristãs, diversas igrejas, diversos templos. Nós somos uma família.
A igreja é uma família. E família não é porque discorda de algumas coisas que deixa de ser família. Eu não posso dizer à minha mãe, você já não é mais minha mãe. Ao meu pai, você a partir de agora não é meu pai. Nós aceitamos e buscamos melhorar os erros. Uma vez uma pessoa me disse, mas você não devia ser católico, porque a igreja católica tem muitas falhas, muitos erros. E eu respondi, tem. Então é lá que eu tenho que estar. Porque o Espírito de Deus, ele nos diz, por meio de Jesus Cristo no Evangelho, eu não vim para os sãos ou para os que têm saúde, mas para os enfermos. Então, se a Igreja Católica tem sido muito atacada ao longo do tempo com questões de pedofilia, com questões de desvio de dinheiro, com questões na sua história que mancharam sua imagem, com sede de riqueza, não a Igreja em si, mas membros da Igreja, é sinal que Satanás está muito incomodado com ela. É sinal que ele tem investido muito contra essa Igreja. E é sinal que nós precisamos mais do que nunca estar firmes, fortes e juntos, sendo conduzidos, permitindo-nos conduzir pela força do Espírito Santo. Então nós não devemos ter medo dessas coisas. Não, Bruno, e se de repente, tanto faz. Quem quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho irá ganhá-la. Nós temos que estar abertos ao plano de Deus, seja ele qual for. É a questão de confiar. Se Deus quiser que eu morra por conta do Evangelho, isso não me deixa feliz, evidentemente, no primeiro instante. Mas é melhor morrer por causa do Evangelho do que viver sem cumprir a missão que Deus reservou para mim. Porque um dia eu vou morrer de qualquer jeito. E depois disso, é o que diz aqui, o homem só pode matar o corpo. E depois disso, mais nada. Mas Deus tem poder para lançar no inferno a alma daqueles que não cumpriram a sua missão. E não é um castigo como as pessoas pensam. E não é uma rixinha de Deus. Deus é tão sensível, porque se a gente não... Não é. É porque o pecado tirou de nós a pureza. E na presença dele só pode estar espíritos puros. Deus não fica satisfeito com a morte de um pecador. Deus não fica satisfeito com a condenação de ninguém. Jesus vai dizer, vejam os pássaros. Tenham fé. Todos os passarinhos são vendidos. Mas nenhum deles são esquecidos por Deus. Vocês valem mais do que os pássaros. Nós valemos mais. Tudo que Deus fez para Ele é muito valioso. Cada coisa com a sua finalidade. No entanto, só o ser humano foi feito em imagem e semelhança desse Deus. E é por isso que Ele nos ama tanto. E a forma que Ele assumiu, a forma que Deus assumiu, lembra-se que Deus é a Trindade Santa. Então, o Filho assumiu a forma de homem, mas o Espírito Santo assumiu a forma de pomba. Mas o Espírito Santo assumiu a forma de línguas de fogo. Mas Deus passou na brisa suave com Elias. Então Deus, ele se materializa no que ele bem entender. Mas, no entanto, o plano de salvação dele veio para os homens e para as mulheres. Tudo que tem vida contém a essência de Deus. Tudo. Agora, o que está morto, não. O que está morto, não. Tá? Vejam, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês bem rapidamente. Isso aqui foi o que a minha esposa fez. Tá? Separador na Bíblia. Acho que não vai dar para ver a mensagem, até porque não está bastante nítido, mas é uma foto nossa. Tá? Ela botou lá em cima presente de Deus e deixou uma mensagem. A mensagem diz o seguinte: um relacionamento perfeito não é formado por pessoas perfeitas, mas de pessoas que buscam a perfeição em Deus. E é muito bonito tudo isso. Isso é verdade. Não é formado por pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam a perfeição em Deus. É evidente que essa mensagem belíssima, essa foto, ela não tem vida, mas ela revive em mim as lembranças, o sentimento. E essa é a função, essa é a função das imagens que nós trazemos. Elas revivem em nós esse sentimento, essa lembrança. Não são adoradas, não têm vida, a vida não está nelas. Elas apenas são um sinal daquele que tem ou daquela que tem vida, e que nos amou e que nos ama. É isso.
Mas eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso aqui agora. Eu vou dizer a vocês que eu quero que alguém rasgue isso aqui, mas de jeito nenhum. Ou fale mal disso aqui, não. Falar mal da minha foto com a minha esposa, não. Da mensagem que ela fez com todo amor, não, de forma alguma. E aqui já tem anos, viu? Separador na Bíblia. Então vamos lá. Seguindo adiante, Jesus vai dizer uma coisa interessante. Quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, pessoal, eu preciso entender uma coisa. A nossa vida ela precisa ser regida por uma conduta que seja harmônica ou que possua harmonia entre a minha fala e o meu comportamento. Dar testemunho de Cristo não é fazer o que eu estou fazendo somente aqui. Não é gravar um vídeo e disponibilizar falando sobre o Evangelho por si só. Mas é viver tudo isso que aqui nós estamos comentando. É viver. É viver. É viver a verdade do Evangelho a cada dia, a cada instante. E é preciso buscar sabedoria em Deus para tomar as decisões certas, porque nem sempre é fácil discernir o certo do errado. Às vezes é, mas às vezes não. E às vezes, quando nós conseguimos discernir, nem sempre é fácil optar pelo caminho certo, porque às vezes o errado é muito mais atrativo no primeiro momento, naquele instante. É preciso ter cuidado com essas coisas. Então, o testemunho a favor de Cristo é uma vida segundo o Evangelho de Cristo. E em alguns momentos, isso é muito penoso para quem vive, para quem faz. Não é fácil. Às vezes, vem o medo, mas Jesus nos dá uma palavra aqui, não tenham medo. Eu estou com vocês. É o Espírito que vai falar por vocês. Eu garanto, diz o Senhor. Às vezes, vem a dúvida. Às vezes, vem o receio. Às vezes, vem a raiva. São tantos os sentimentos que nos vêm, mas é preciso acreditar nesse Deus. E ele vai dizer: não julgueis, ou não pensem, não julgueis, perdão, ou não pensem, que eu vim trazer paz à terra. Olha que frase interessante, verso 34. Não pense que eu vim trazer paz. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. O que é que Jesus está querendo dizer com essa passagem? Que ele veio para dividir as famílias? Não, muito pelo contrário. Que ele veio para provocar intrigas? De forma alguma. Que ele veio para, de certa forma, instigar a violência? Isso é justamente o contrário do que ele pretende, mas ele veio para dizer o seguinte: o segmento ele tem uma radicalidade. E a radicalidade é que a escolha é minha e é sua. E que independente, eu já falei isso alguns minutos atrás, independente da vida que o meu pai leva, que a minha mãe leva, que a minha esposa leva, eu tenho que assumir o meu compromisso com Cristo e buscar ajudá-los e eles me ajudar no que for preciso. Mas se não quiserem seguir da forma que o Evangelho está pedindo, eu não posso passar uma vida tentando convencê-los. Eu não posso passar como as pessoas. Passei 20 anos, passei 30 anos, passei não sei quantos anos. Antes que eu quisesse que qualquer pessoa mudasse, Jesus já queria. E muito mais do que eu. Antes que eu fizesse a primeira oração para que qualquer pessoa se convertesse, Deus já tinha tomado inúmeras providências. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer isso. Porque quem tem amor se preocupa, busca, pede,
O Evangelho traz várias passagens de pais, de mães que foram em busca de Jesus. Jesus às vezes deu respostas duras, mas eles insistiram e conseguiram alcançar a graça. Mas é preciso que a pessoa queira. Jesus nunca vai forçar ninguém a nada. Não vai. Ele vai criar condições para que a pessoa perceba. E às vezes essas condições são dificuldades na vida. Para que ela enxergue que sem Deus não são nada, não são autossuficientes, não são imunes aos problemas da vida. Todos nós precisamos de Deus. Mas Ele vai dizer que é preciso tomar decisões. Decisões essas que devem estar centradas no nosso interior. Por isso que nenhum pai pode obrigar o filho. Deus não obriga. Nenhum filho pode obrigar o pai. Não faz sentido. Não é assim que funciona o Evangelho. Mas Cristo tem que ser o centro. Tanto é que ele vai dizer no versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Então, esse é o Evangelho que nós professamos e conhecemos. Teve uma vez, eu era bastante novo, e o Espírito soprou no meu coração uma vontade, mas tão grande, de servir ao Senhor, e eu não sabia como. Eu não conseguia encontrar o meu lugar na igreja. Eu não me via em nenhum ministério. E eu fiz uma oração a Deus. E eu disse mais ou menos assim: Senhor, se hoje eu dissesse que te amo, eu estaria mentindo. Eu não te amo. Embora o meu conhecimento seja pouco sobre o que é amar, mas eu sei que não amo. Se hoje eu te dissesse que a minha mãe, o meu pai, tantas coisas na minha vida não estão à frente de ti, eu estaria enganando a mim mesmo, porque a ti ninguém engana. A verdade, Senhor, é que eu não te amo. A verdade é que eu apenas gosto de ti. Eu não estou disposto a abrir mão de muita coisa nesse momento. Mas eu quero te pedir, Senhor, que tome a frente na minha vida. Eu quero te amar e quero te servir. Eu quero a cada dia, Senhor, estar mais e mais voltado aos teus projetos. Eu quero, Senhor, fazer o que é direito, o que é correto. Eu quero ser um seguidor teu, mas eu quero ser um seguidor verdadeiro. Então, Senhor, me ajuda a encontrar o meu lugar na tua igreja. Me ajuda, Senhor, a descobrir o amor mais puro e sincero que um ser humano pode sentir por ti. E aí, o tempo foi passando. Isso já deve ter 15 anos ou mais. E eu encontrei. E hoje eu sou feliz por dizer que amo a Deus mais do que a meus pais, mais do que a minhas irmãs, mais do que a minha esposa. Mas para minha surpresa, hoje eu não amo menos a minha mãe ou meu pai do que eu amava. Eu amo eles infinitamente mais do que os amava. O amor de Deus em primeiro lugar, ele não concorre nem compete com os demais amores. Porque quando concorre e quando compete, não é amor. É outra coisa. Não é amor. É por isso que cada dia me sinto mais feliz e mais realizado. Porque sei que se eu continuar nessa trajetória, por mais que às vezes faça coisas que depois venha me arrepender, mas levanta a cabeça e siga em frente, buscando o máximo possível me entregar à vontade de Deus, eu serei feliz. Ainda que por causa desse evangelho, se preciso for, tenha que morrer. Então, meus irmãos, essa é a nossa fé. E Jesus terminou dizendo: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Isso é bonito demais. Quem recebe um discípulo, não recebe somente o discípulo, mas recebe o próprio Cristo e recebe também o Pai. É por isso que eu fiz um trabalho, e vou terminar com essa história, com alguns amigos do coração,
que eu carrego dentro de mim, visitando algumas casas e algumas famílias. E como foi bonito visitar todas aquelas casas, todas aquelas famílias. Algumas das pessoas que nos receberam, a primeira casa que nós fomos, a primeira pessoa que nos recebeu não está mais conosco, já partiu. Eu espero que esteja junto do Pai, porque nos recebeu tão bem. Ele ia viajar, mas ele nos recebeu e foi atento à nossa palavra e respeitou a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, se alguém chega na tua casa para dar uma palavra, independente da religião que tenha, recebe. Se tiver apressado para fazer algo, diga, olha, eu só tenho um tempinho, mas receba a mensagem. Às vezes as pessoas são inexperientes. Chegam na casa da gente como se a gente nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Olha, eu vim apresentar Jesus a você. Aí dá vontade de você dizer, meu filho, ele já vive aqui, mora aqui, você vem me apresentar um membro dessa casa. Mas é porque são inexperientes. Às vezes eles vão dizer uma palavra, você diz uma palavra, não para concorrer nem para competir, e o ajuda a enxergar o caminho. Nunca rejeite uma palavra, seja de quem for. Às vezes eu estou passando na rua, vem aqueles irmãos protestantes e me dão uma mensagem. Cada mensagem tão bonita. Irmão, eu digo a paz de Cristo, irmão. Que Deus te conserve assim, anunciando a mensagem. Então, meus irmãos, eu encerro por aqui. Tá? Um grande abraço em cada um de vocês. Continuem com Deus, firmes na fé. E rezem, quando possível, também por mim. Sim, rezem por mim, eu peço. Rezem por mim, para que Deus me proteja das investidas do inimigo e conserve no meu coração o desejo de servi-lo. E eu vou pedindo a Ele por você. Ah, Bruno, mas você não sabe quem é cada um. Eu não sei, mas Deus sabe. Tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Quero ser
Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por Ti.